Sob um céu encoberto de fumaça, o Império de Cael dominava como uma sombra impenetrável. O ditador, conhecido como Punho de Ferro, governava com brutalidade, sufocando esperanças antes mesmo de germinarem. Qualquer murmúrio de revolta era esmagado em praça pública, lembrando aos cidadãos que até o pensamento de resistência era traição. A guarda carmesim patrulhava as ruas, olhos atentos a qualquer faísca de subversão. Mas na sombra dos becos, uma mensagem codificada passou de mão em mão. O ferro pode ser quebrado. Um jovem alfaiate, movido pela perda, tornava-se o portador de um ato que poderia incendiar o regime. Quer entender como você pode incentivar conflitos sociais dentro da sua narrativa e fazer com que as revoltas e cair o regime pode ser interessante nas ideias de contraversão? Então, sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui foi a Campos, eu estou com mais um episódio trazendo aqui para vocês mais algumas ideias e propostas narrativas. E hoje iremos falar um pouco sobre conflitos sociais. Os conflitos sociais, de uma forma geral, são ideias ou perspectivas onde uma sociedade gostaria de ter alguma coisa e não tem devido a questões, ou no caso políticas, ou no caso religiosas, ou no caso familiares, que a gente pode englobar um pouco com questões sociais. Só que uma coisa que é interessante sobre conflitos sociais de uma forma geral é que a gente percebe que no decorrer da história existem diversas formas diferentes dependendo do qual é o regime que nós estamos falando e qual que é a força e relação com o poder que existe naquela sociedade. Dentro de uma sociedade democrática, por exemplo, você pode ter passeatas, revoltas, dentro de uma ideia mais, no caso, ditatorial, como por exemplo aparece em V de Vingança, existem formas um pouco mais agressivas de tentar fazer essas revoltas. Pode ter revolta de um certo grupo político, pode ser revolta certo de um grupo social, revolta em cima de um grupo, no caso, até mesmo econômico, no caso, revolta dos alfaiates, por exemplo. Então é interessante porque trabalhar diversos tipos de revolta ou formas de trazer essas ideias revolucionárias, onde a sociedade se movimenta de alguma forma, pode ser algo interessante para deixar a sua narrativa diferenciada. Porque muitas vezes a gente fala sobre pontos de conflito, alguém contra alguma coisa, um antagonista contra o protagonista, ou no caso, contra Deus, contra a natureza, mas muitas vezes você pode também colocar que o ponto de conflito é a sociedade, ou no caso, como a gente vê a sociedade, ou como a sociedade ela é movimentada. Então, se você tem um representante que controla a sociedade, apesar de existir um ponto pivotal onde você precisa vencer isso, vencer a sociedade como algo diferenciado pode ser interessante para a sua narrativa e ser aquele o grande antagonista. Porque às vezes a sociedade pode estar tão imersa dentro de algum ponto que simplesmente o líder é apenas uma forma de representação, ou no caso, uma materialização, uma personificação daquela questão social ou daquele conceito social. Então é interessante porque revoltas sociais dentro da sua narrativa geram ideias e geram conflitos que podem e devem ser englobadas, seja em qual ponto. Se você vai fazer uma história no caso moderna ou no caso fantasiosa, não importa, seja sci-fi, seja terror, seja o que for, porque conflitos sociais e revoltas sociais podem e devem ser encontradas dentro de qualquer estilo narrativo. Por isso eu vou trazer para vocês 4 ideias diferentes onde você pode englobar esses conceitos e com isso trazer diversos elementos narrativos e wordbísticos para as suas construções. O primeiro aspecto que é interessante é a gente realmente visualizar o ponto de conflito direto clássico, que é os protagonistas ou personagens rebeldes, onde nós vamos ter a imagem do nosso opressor ou a imagem do antagonista e, no caso, a imagem do protagonista, que é o repreendido. Ou seja, nós temos o algoz e nós temos a vítima. Dentro desse conflito social, onde nós temos essa imagem do opressor e o oprimido,
faz com que a gente consiga entender qual que é a linha de pensamento e qual é a margem de relação que nós vamos ter. Quando a gente pensa em movimentos rebeldes, ou no caso, personagens rebeldes, obviamente precisa ter um ponto de conflito, caso o obstáculo personificado, ou pelo menos materializado, do conflito que você é contra. Eu posso ter o ditador como o grande algoz de todas as coisas, ou eu posso ter todo um conceito que está em cima disso. Não necessariamente o personagem é aquilo, porém aqui a gente precisa ter alguém que vai representar essa ideia. Ele vai ser a pessoa que vai colocar nas costas todos os parâmetros do mal, ou todos os parâmetros que a gente precisa ser reconstruído, derrubado, modificado, e nós vamos colocar nas costas do nosso protagonista todos os princípios, conceitos, motivações e ideias que vão ser contra esse regime. Então é interessante porque muitas vezes, para fazer uma história um pouco mais direta, sem muita reflexão social, coloca-se esses dois personagens como os principais alicerces de discussão, onde um é tudo que representa o que não é legal e o outro representa tudo aquilo que é legal. E essas comparações fazem com que a gente consiga adentrar melhor aos princípios que nós vamos querer entender. Ter um personagem como, por exemplo, Palpatine, aquele que vai ser o cara que controla todas as coisas ruins, então tudo que ele é, tudo que ele representa dentro da sua matriz imperialista, gera toda uma ideia. E nós temos a rebelião, que tem todos os princípios de rebelião, mas nós temos o próprio Luke Skywalker como um representante nosso dessa ideia. Esse personagem rebelde, onde vai trazer toda a movimentação, e a gente vai ter aqui todo um grupo rebelde, o Luke, a Leia, no caso Han Solo, que vai ser os nossos representantes legais da rebeldia contra a ideia do Darth Vader, Palpatine, toda a parte imperialista que vai gerar em torno da trama. Então é legal porque quando a gente tem um princípio, muitas vezes uma história relativamente menor, não uma saga inteira ou tudo mais, mas às vezes ter dentro de uma ideia mais intimista um personagem que representa gera mais facilidade e hipertensionismo. Além do fato de que quando a gente tem um personagem antagonista que é a representação daquilo tudo errado, ele pode ter tantas as facilidades daquele vilão. E as facilidades é a representação dele como o vilão recorrente, o perigo iminente, todas as coisas que estão girando em cima. O que tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de um personagem que representa aquilo que é mal, é estereotipar aquele personagem e tentar tomar cuidado de que ele representa essa ideia, pois ele é a pessoa que faz isso, não a classe, a ideia, a cor, o gênero, a sexualidade, que isso pode gerar um certo tipo de problema, porém, se a gente fala dentro de uma ideia mais fantástica, ou no caso mais sci-fi, seja ele extraterrestre ou não, pode gerar essas ideias. Porém, é algo muito comum de ser trabalhado quando a gente personifica um personagem dentro da sua ideia de vilão, vilanesco ou algoz desse mal. Um outro conflito social que é interessante é quando a gente tem a luta de duas forças. Muitas vezes, conflitos sociais não necessariamente estamos dizendo que temos alguém no poder e alguém que quer tomar o poder, ou dividir o poder, ou qual seja. Estamos falando de duas forças antagônicas que querem ter, no caso, algo que representa o poder, a glória ou algum fator. Tanto que a gente fala, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos o lado A e o lado B, é considerado conflitos sociais, primeiramente porque envolve toda uma sociedade, mas também envolve preceitos, ideias, filosofias, formas de vida, formas de viver, que são ou antagônicas ou, no caso, divergentes, que quando entram em contato geram algum tipo de conflito. Mesmo que às vezes as propostas sejam as mesmas,
por existir um parâmetro da sociedade diferente, eu sou um capitalista expansivo, eu sou um capitalista expansivo, a algum momento as ideias vão se chocar. Ambos têm ideias capitalistas expansivas. Por isso, todo mundo quer expandir para algum lado. E se quer expandir para algum lado, alguém tem que perder. Então, isso torna-se um conflito social onde não existe necessariamente uma personagem que represente o bem e represente o mal. Existe apenas uma força que representa o lado A e uma força que representa o lado B. Pode existir um personagem onde nós vamos acompanhar como aquele que é a força de A e a força de B? Pode, isso aí é muito comum, porque você precisa ter alguma personificação para existir um pouco do pertencimento e a ideia da aproximação emocional de um personagem. Porém, aqui é interessante porque as ideias que a gente vai girar em cima dessa narrativa não é o princípio de bem e mal, vencedor ou perdedor, mas sim duas ideias que vão ser disputadas, onde normalmente se imagina que aquele que está criando a narrativa gostaria, ou no caso, está propondo que a gente siga mais a cabeça do nosso protagonista, que precisa tomar um lado. Um protagonista que não toma lados em uma disputa de conflitos sociais gera uma outra coisa que não é o que a gente quer aqui. Nós queremos conflitos narrativos de cunhos sociais. Então precisamos ter uma sociedade contra uma sociedade. Antes, no caso número um, nós tínhamos a sociedade política poder, a dominância, contra a sociedade oprimida normalmente que deseja esse poder. Ou seja, retomar essa força ou pelo menos diluir isso. No nosso segundo caso aqui, nós temos duas forças que querem ter algo, alguém ou alguma coisa para o seu lado. E esse seu lado vai gerar consequências sociais, políticas, econômicas, principalmente quando o conflito está diretamente ligado à guerra. E quando guerra está envolvida, nós temos diversas ações, tanto que eu tenho uma playlist com 33 estratégias de guerras reais que são explicadas de como elas funcionam mais ou menos, para que a gente consiga entender que realmente existem formas e formas de se fazer, formas e formas de se agir. E o legal dessas ideias é que nossas disputas de figuras de autoridade geram diversos sistemas de poder e relação com o poder. Tanto que essas narrativas interpretam e trazem ideia de revolução grupal. E essa revolução grupal pode ser numa maneira macro, numa maneira micro. O que é legal disso, quando a gente fala sobre dois lados antagônicos que buscam e lutam por uma revolta, você pode mostrar de diversos ângulos pequenas ações do lado A tentando vencer o B, do lado B tentando vencer o A, do lado A se defendendo de B, do lado B se defendendo de A. E é legal porque essas narrativas de diversos flancos e diversas visões geram uma ideia onde você consegue entender o macro de uma maneira mais legal. E o interessante desses múltiplos personagens, às vezes com um protagonista ou mais do que um protagonista, pode gerar essa ideia muito mais global de entendimento histórico. Quando a gente estuda história, por exemplo, a gente tem uma visão que é, nós temos o lado A, o lado B, e a gente entende as motivações, os princípios, as ideias, revoluções, as ações, as consequências de todos os lados. Pelo menos esse que deveria ser feito do estudo histórico da maneira correta. Entende o lado A, entende o lado B. Você pode não concordar com os princípios, motivações, as consequências ou até mesmo a forma de ação, porém você entende ou pelo menos você estuda os dois lados. Numa narrativa é interessante você mostrar esses dois lados também, a não ser que você queira obrigatoriamente mostrar apenas um lado ou por ideias mesmo de você, escritor e escritora, que quer defender uma filosofia sua e por isso esse lado será o lado vencedor, ou você quer trabalhar uma crítica onde você coloca um lado que você não necessariamente concorda, mas o protagonista defende isso e com isso você vai criar essa certa discussão em cima daquilo. Seja como for, discussões sociais geram movimentos sociais e esses movimentos sociais dentro da sua narrativa vão gerar conclusões sociais. E como o livro História tem essa consequência de interação e referência e muitas vezes influência,
vai gerar essa forma de pensar também em cima do leitor, jogador, aquele que está usufruindo da sua história, o worldbuilding, narrativa ou o que seja, e isso pode e vai gerar situações de reflexão e inflexão, gerando ideias de formas diferentes da narrativa. Por isso que quando você for construir uma narrativa com ou sem uma personalidade que vai representar a força combatente, gerar esses conflitos de diversos ângulos é mais interessante. Obviamente, faz com que tenha mais trabalho, a narrativa se estenda, porém, entender o global faz com que a pessoa que está lendo a história, sentindo a história, vivenciando a história, entende com muito mais profundidade todos os elementos narrativos que você quer trabalhar. Um outro conflito narrativo interessante no quesito social são os desafios, ou no caso, dinâmicas familiares. As dinâmicas familiares são interessantes porque não precisa, dentro de um conflito social, a gente trabalhar toda uma sociedade, todo um país, toda uma narrativa. Você pode trabalhar no micro. E muitas vezes, uma revolta de um filho contra o pai, uma revolta de um marido contra uma mulher contra o marido, ou qualquer outro padrão de poder familiar que exista um embate de um com o outro, se torna um conflito social. E isso é muito legal, porque a história ela está dentro desse conflito como uma personificação daquilo que você quer fazer. E essa personificação traz diversos conflitos interessantes. Tanto que um romance onde nós temos a luta de um casal não tendo a aprovação de seus pais para ter o amor verdadeiro, como diversos romances, desde a época, né, séculos anteriores até hoje, é um conflito social. É uma narrativa de conflito social onde o poder e o nicho envolvido é um nicho familiar. Ou simplesmente um filho que disputa contra o pai, algum motivo que seja, se torna um conflito social. Seja ele uma bateção de boca por ideias divergentes. Então, essas ideias divergentes não necessariamente são coisas que vão gerar conflitos a níveis escalafobéticos. Não precisa que um filho que quer disputar contra o pai gere uma revolução inteira. Pode gerar, as motivações está aí no cargo de você, escritor e escritora. Só que fazer uma narrativa mais intimista, onde a disputa acontece dentro de uma casa, ou no caso, apenas dentro de uma família, também é uma narrativa interessante. Você não precisa fazer uma história gigantesca. Já vi várias histórias bem legais onde a narrativa ela gira apenas em torno de um pequeno local, de uma pequena ação de um funcionário galgando ao subir e se tornando o chefe de alguma coisa, seja matando o chefe, mandando ele embora, descobrindo alguma falcatrua. E isso é um conflito social, porque nós temos disputas de poder. E quando existe disputa de poder, existe uma disputa social do indivíduo. Porque todas essas ideias vão gerar uma movimentação a nível social ou ao núcleo social. E o núcleo social não é apenas a sociedade. Um núcleo familiar, um núcleo estudantil, um núcleo profissional, um núcleo social, religioso, no caso até mesmo país, cidade, estado, universo. Toda vez que nós temos um grupo de pessoas, nós temos uma sociedade, uma micro ou uma macro. Então, uma disputa entre um funcionário e um chefe, onde muda toda a dinâmica da sociedade empresarial, nem que seja da pequeno setor, é um conflito narrativo social. E isso que é muito legal. A gente pensa em questões sociais muito amplas, de guerras, revoluções, V de vingança, ou no caso, uma luta como Game of Thrones. Isso são conflitos sociais, com certeza. Derrubar um rei, destronar um monarca, sim, são conflitos sociais. Porém, uma intimidação, uma coisa intimista, pode gerar também. E isso é legal e vale a pena, principalmente porque quando a gente tem uma movimentação narrativa e nós temos a mudança de um arquétipo ou uma mudança de um ar mais social, micro, mediano ou macro,
gera consequências. E você, como escritor e escritora, tendo essa noção dessas ramificações diferenciadas, geram diversas movimentações. Por quê? A moça do cafezinho vai ter uma influência na narrativa, o porteiro vai ter uma influência na narrativa, e isso pode gerar consequências, muitas vezes, que a gente nem imaginaria, simplesmente porque uma pessoa que amargou o café intensificou um conflito que pode gerar uma mudança de uma quebra da empresa, por exemplo, por uma ação X ou Y. É interessante que trabalhar conceitos nativos sociais numa macro sociedade ou numa micro sociedade gera diversas situações interessantes que podem ser muito mais interessantes do que uma guerra interplanar. E o principal elemento que precisa ter quando a gente fala sobre um conflito social na sua narrativa é a questão da evolução social. A evolução social é você entender que nós temos um ponto A que precisa ir para o ponto B. E isso precisa acontecer essa mudança. Mas, Rafa, se não acontecer mudança, significa que a história é ruim? Não. Mas vamos começar primeiro com a definição. Quando falamos sobre uma evolução social, significa que nós temos a sociedade como ela existe antes da revolta e pós-revolta. Essa pós-revolta pode ter consequências a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, ou você pode ter uma mudança que é pontual e isso vai gerar modificações. Por exemplo, você pode manter o status quo de ditadura militar para ditadura militar. Não se muda o fato de ser uma ditadura militar. Mas, devido à revolta, pode acontecer que a modificação aconteça mais no micro. Como, por exemplo, aumento das revoltas fazem com que a censura aumente. Aumento das revoltas faz com que a segurança, patrulhamento aumente. Aumento das revoltas pode ter um racionamento de distribuição de alimentos para que diminua as possibilidades e a sociedade vá contra a revolta. Então, o status quo continuou. A história começou e a história terminou com os vilões vencendo no final delas e piorando a situação, mesmo que numa maneira mais linearmente analisada. A gente saiu de uma, no caso, ditatorial e continuou no estado ditatorial, mas teve mudança? Teve, no micro. Então, a evolução social é quando a gente aborda a narrativa e a gente percebe que teve uma mudança de um ponto A e um ponto B. Claro, você pode construir uma narrativa onde, no final da história, a mudança está muito mais no íntimo do íntimo do íntimo, ou seja, nós temos o nosso protagonista que tentou uma revolta, não conseguiu, não mudou nada, e a sociedade não teve uma diferença nenhuma na sua existência. Pode, mas aí nós estamos falando de uma história, uma narrativa de arco de personagem, porque não teve uma mudança social. Mas se você quer trabalhar dentro de um conflito narrativo social, a sociedade precisa sofrer as consequências dessa ação revoltosa. Ou a família precisa ter uma mudança de acordo com essa questão revoltosa. O escritório precisa ter uma mudança devido a essa questão revoltosa. O nosso antagonista tem que mudar de alguma forma, seja pensamento, físico, emocional, o que seja, devido a essa mudança. O nosso protagonista precisa ter uma mudança. Então, uma narrativa precisa ter a evolução da sociedade. A evolução da sociedade em micro, se for, no caso, uma história mais intimista, no macro, se for uma história mais expansiva. Então, quando a gente for pensar nas ideias de conflito, lembre-se, narrativas de conflitos e revoluções sociais precisam ter a evolução social, na mudança do status quo social de uma forma para outra. Seja essa mudança mais macro ou mais micro, mas precisa ter uma mudança narrativa social. Pois, se a mudança é apenas em cima de um personagem ou de alguns personagens, isso se torna uma história de arco narrativo, não de conflitos sociais. Uma coisa não impede a outra. Você pode ter um conflito social junto com um arco de personagem. Mas se você apenas focar no arco de personagem e não tiver uma mudança na sociedade, é apenas um arco narrativo. Da mesma forma que se muda um aspecto da sociedade e não muda os personagens,
nós não temos um arco narrativo de personagem. Nós temos um arco narrativo social. Podemos ter os dois, podemos ter nenhum, podendo ter um ou o outro. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo falando sobre conflitos sociais na sua narrativa. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal para trazer mais conteúdos e eu saber que vocês estão gostando. E comentem aqui se vocês querem mais esse tipo de conteúdo, do que eu posso continuar trazendo, técnicas e dicas e propostas e familiaridades, porque o importante é você ver que a sociedade narrativa é muito mais interessante do que simplesmente isso ou aquele outro, mas com certeza uma história bem legal tem uma camada aqui ou uma camada ali. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!